Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso culto online. Tudo bem com vocês? Eu tô muito feliz que você tá aí recebendo a gente do outro lado da telinha. Eu tô com meu coração cheio de alegria, então sinta-se abraçado por mim. Hoje é um momento especial, onde você tem a oportunidade de louvar o Senhor, de adorar o Senhor, aí de casa, com sua família. Mas antes disso, eu vou fazer um pedido para você. Se inscreve no canal, compartilha aí com outras pessoas. Estamos com a meta de 1000 inscritos no canal. Então, gente, manda aí para todo mundo. Manda pro seu contato aí no WhatsApp, tá? Não esquece de dar o like. Eu tenho certeza que Deus quer falar ao seu coração, que Deus tem uma palavra para você hoje, e bom culto para você. Olá, é bom demais estar com vocês aqui mais uma vez, que você possa ser tocado pelo Senhor nesse momento e que Ele possa realmente inundar o local onde você está, independente de onde você esteja, que você possa sentir a presença do Senhor e que Ele possa realmente te encher, te completar, até te fazer transbordar de um amor tão puro, tão simples e tão verdadeiro. Queria te convidar nesse momento a orar, e que não seja apenas eu orando daqui, mas que você, onde você estiver aí, tire um momento de oração também. Tenha um momento de oração, uma oração silenciosa, uma oração audível, como você preferir, mas que você possa estar se derramando aos pés do Senhor nesse momento. Deus, obrigado. Obrigado pela Tua presença neste lugar. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos permitido, Deus, te louvar, te adorar, exaltar o Teu nome, Pai, engrandecer, Pai, a Tua pessoa e fazer com que outras pessoas te conheçam, Deus. Que o Senhor continue a tocar vidas através desses cultos, desses louvores, e que grandes coisas, Pai, o Senhor continue fazendo através de nós e através de todos aqueles, Pai, que estão hoje e cada dia, Pai, te buscando, se reunindo em Teu nome, Deus. Obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. De tudo que eu provei, de tudo que eu já vi, nada se compara ao Teu amor. Jesus, és para mim mais que tudo aqui. Desejo a Tua glória, e então eu correrei para Te encontrar. E então me lançarei no Teu olhar. Mostra-me Tua face, nada mais importa. Espírito Santo, eu anseio por Ti, em Ti eu estou, e eu me entrego totalmente, totalmente. De tudo que eu provei, de tudo que eu já vi, nada se compara ao Teu amor. Jesus, és para mim mais que tudo aqui. Desejo a Tua glória, e então eu correrei para Te encontrar.
Mostra-me tua face, nada mais importa. Espírito Santo, eu anseio por ti. Rendido eu estou e eu me entrego totalmente, totalmente. Mostra-me tua face, nada mais importa. Espírito Santo, eu anseio por ti. Rendido eu estou e eu me entrego totalmente, totalmente. Libera o teu poder, sei que existe mais. Leva-me mais fundo. Vem encher esse lugar, que seja aqui na terra como é no céu. Libera o teu poder, sei que existe mais. Leva-me mais fundo. Vem encher esse lugar, que seja aqui na terra como é no céu. Que seja aqui na terra como é no céu. Que seja aqui na terra como é no céu. Mostra-me tua face, nada mais importa. Espírito Santo, eu anseio por ti. Rendido eu estou e eu me entrego totalmente, totalmente. Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor nos adota como filhos, Deus, porque o Senhor tem prazer, Pai, em nós estarmos na Tua presença, Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem se revelado a cada dia mais, Pai, aqueles que o buscam, Deus. Obrigado, Pai, por tudo, Deus, por tudo, Pai, que o Senhor tem feito. Independente, Deus, independente de problemas, independente de lutas, independente de doenças, Pai, nós Te adoramos, Pai, porque Tu és, Deus. Nós Te adoramos, Pai, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, Deus. Obrigado, Pai, obrigado por tudo, Deus, obrigado por tudo. O medo já se foi, o amor perfeito fora o lançou. Escravo não sou mais,
adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo, tenho uma grande família, batizados por teu Espírito, fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo, tenho uma grande família, batizados no teu Espírito. As trevas me encontrou, ao seu chamar meu coração queimou, em seus braços me acolheu, e pra tua mesa você me levou. Fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo, tenho uma grande família, batizados no teu Espírito, fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo, tenho uma grande família, batizados no teu Espírito, clamamos Abba, Pai, clamamos Abba, Pai, nós somos teus, pra sempre teus. Clamamos Abba, Pai, clamamos Abba, Pai, nós somos teus, pra sempre ser. Fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo, tenho uma grande família, batizados no teu Espírito, fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo, tenho uma grande família, batizados no teu Espírito, clamamos Abba, Pai, clamamos Abba, Pai, nós somos teus, pra sempre ser. Clamamos Abba, Pai, clamamos Abba, Pai, nós somos teus, pra sempre ser. Olá, eu estou muito feliz de estar aqui com você. Você que é da família IBAN, eu quero dizer para você que eu estou morrendo de saudade e eu espero que logo a gente possa estar juntos, nos ver, nos abraçar. É claro que vai demorar um pouco para nos abraçarmos, mas vai ser tão bom a gente poder cultuar Deus juntos. Ainda a gente não tem muita informação a respeito disso. A gente sabe que os números aqui em Itabuna de casos ainda estão crescendo, então ainda talvez demore um pouquinho, mas continue orando, continue firme,
que muito em breve a gente vai estar junto e vai ser bom demais. Para você que está nos visitando, olha, eu também estou muito feliz com a sua presença e a gente está numa série muito especial e eu quero fazer um resumo do que tem acontecido nesse momento. A gente tem falado dos desafios de uma família comum e a gente tem falado de uma família, a família de um homem chamado Elimeleque. Esse livro na Bíblia chamado de Ruth conta a história de uma família que passou por muitas dificuldades, muitas lutas, muitos desafios, também alegrias. E que tem muito a ver com a gente. Muitas vezes a gente ouve uma história da palavra de Deus, da Bíblia, e a gente pensa que está tão distante de nós. Pensa numa história que está próxima de nós, essa daqui. Eu quero dar um resumo aqui para você que às vezes está chegando agora. Bom, primeiramente, essa família ela estava passando necessidades em Belém. É uma família de Belém, israelita, que estava passando necessidade, fome. A fome bateu em Belém. E Elimeleque, como pai da família, teve que tomar uma decisão muito difícil. E a decisão foi a seguinte: olha, o que eu vou fazer para manter a minha casa? O que eu vou fazer para cuidar da minha família? E no meio dessa decisão, no meio disso tudo, ele junto com Noemi, sua esposa, e seus filhos, Malom e Quilion, eles se mudam para uma cidade chamada Moabe. Agora olha só, Moabe ficava mais ou menos 80 quilômetros de distância de Belém. Era uma cidade que não era do povo de Deus, era uma cidade de um povo dos Moabitas, inclusive um povo que foi adversário de Israel muitos anos. Eles fizeram com que Israel sofresse por muitos anos. Então ir para lá era uma decisão muito difícil para Elimeleque, mas ele tomou essa decisão. Ele viu que ele precisava cuidar da sua família, e em vez de enfrentar a fome em Belém, e é interessante que a gente já viu, e você, olha, eu te encorajo a olhar aí lá atrás para os outros vídeos dessa série e acompanha, assista, vai ser, eu tenho certeza que vai falar com você. Mas olha só que interessante, porque a cidade de Belém, o nome Belém significa casa do pão, e lá estava faltando pão. Então Elimeleque com a sua família decide não enfrentar aquele momento difícil, aquela fome de Belém, como as outras pessoas fizeram, mas eles decidem fugir da fome. Eu vou fugir dessa situação. E no meio disso, dessa fuga, eles vão então para Moabe. Tanto era perigoso ir para Moabe, como também muito constrangedor, porque era um povo que por muito tempo foi inimigo do povo de Israel. Então, eles fizeram isso e foram para lá. E a gente foi vendo que nessa história, quando eles chegam lá, em não muito tempo, Elimeleque morre. A gente não sabe o porquê, a Bíblia não fala o porquê, mas simplesmente fala que ele morre. Então, de repente, naquela família que estava querendo fugir da fome, querendo viver uma vida melhor, em vez de encontrar alívio para a dor que eles estavam sentindo, eles encontram mais dor. Em vez de fugir da crise, eles dão de cara com a crise quando chegam em Moabe, porque o pai da família, o líder da casa, morre. E então imagina esse momento, imagina a dor, imagina a escuridão que pairava sobre essa casa. Mas a morte de Elimeleque não parou eles. Então o que acontece? A Bíblia também vai falar que viveram ali quase 10 anos. Tanto Malom como Quilion, eles se casaram. Eles se casaram com mulheres moabitas, Orfa e Ruth. E olha só que interessante, porque se passam quase 10 anos, mas eles não têm filhos. E a Bíblia fala que também eles morrem. Ambos os filhos. A gente não sabe se é uma doença, a gente não sabe o que é, mas o que a gente sabe é que eles ainda eram jovens, eram pessoas com vigor. Eles morreram antes de sua mãe Noemi, e agora Noemi está sozinha, e apenas com Orfa e com Ruth, e elas estão sozinhas, elas são viúvas, elas não têm mais um provedor, elas não têm mais homens que naquela época eram o provedor da casa, não estão mais lá. Agora imagina o sofrimento, imagina que talvez quando Elimeleque morreu e os filhos casaram, Noemi talvez olhou e enxergou luz, esperança, enxergou que talvez tinha uma luz no fim do túnel. Mas agora veio essa escuridão de novo.
Poxa, o que fazer? Imagina a dor da mãe perdendo não só os filhos, mas o marido que tanto amava, aquele que ela sonhava a vida junto. E agora, mas acontece algo na história, e foi o que a gente viu na semana passada, é que elas procuram algo, elas procuram um lugar seguro, e é interessante que a história muda mais uma vez. Nessa história a gente vê mais uma vez esperança chegando e batendo na porta. A gente vê agora Noemi ouvindo que lá na sua terra, lá em Belém, Deus visitou o povo, Deus está cuidando do povo, Deus está provendo comida, alimento, Deus está na casa, Deus está cuidando. E de repente agora ela fala o seguinte, ela ouviu essas notícias, ela fala: nós vamos voltar. Então ela decide junto com as suas noras: eu vou voltar para minha terra, e elas vão junto com Noemi. Mas no meio do caminho, Noemi para elas e fala o seguinte: vocês precisam voltar. E nós paramos por aí. A última mensagem que eu dei, nós paramos nesse momento onde Noemi faz uma exortação, ela dá ordens para as suas noras voltarem. Elas param no meio do caminho e Noemi fala: voltem para sua casa, voltem para sua terra, voltem para o seu povo, voltem para o seu Deus. E é interessante porque eu quero que a gente olhe o que está acontecendo na história a partir desse momento. Hoje eu quero compartilhar com vocês algo fantástico, mas antes de continuar a história, eu quero que você assista esse vídeo que eu quero passar para vocês. Então fica ligado aí. Eu, Ariel, recebo você, Mariana, como minha legítima esposa, e prometo diante de Deus amá-la, respeitá-la, ser-lhe fiel e cuidar de você todos os dias de nossa vida. Para isso, empenho a minha palavra e lhe dou essa aliança. Eu, Mariana, recebo você, Ariel, como meu legítimo esposo e prometo ser-lhe submissa, ser-lhe fiel e prometo diante de Deus cuidar de você todos os dias de nossa vida, e para isso empenho a minha palavra e lhe dou esta aliança. Pois você acabou de assistir um vídeo dos meus votos e dos votos da Mariana quando a gente casou. Durante um tempo aí, eu acho que foi semana retrasada ou passada, eu estava olhando as fotos do meu casamento. E quando eu estava preparando essa mensagem, não tinha como não pensar naquele momento do meu casamento. Não tinha como pensar na aliança que eu tenho com a minha esposa, porque a mensagem de hoje fala a respeito disso. Eu não sei se você é casado, mas se você é casado, você sabe, talvez quando você estava assistindo esse momento dos votos, você pensou no seu casamento, você pensou em tudo aquilo que você se comprometeu um com o outro, mas mais importante, diante de Deus. Gente, não tem nada melhor do que viver um relacionamento profundo com alguém que a gente ama. E a história de hoje, ela vai tratar muito a respeito disso. A história de hoje, ela vai falar a respeito do Hesed. O que significa isso? Hesed, eu vou falar, lealdade, significa lealdade, é uma palavra no hebraico e é um dos temas principais que eu creio dessa história, desse livro. Eu acho muito interessante porque eu creio que um dos propósitos principais desse livro era para mostrar a mão poderosa de Deus na providência dele, no sustento dele para com o seu povo, para aqueles que são dele.
como Deus é leal e fiel. Mas olha só que interessante, um outro tema que ressalta muito e que é muito forte nessa história é o tema do recede, é o tema do estilo de vida de lealdade. E é interessante porque essa palavra, ela não só significa lealdade, ela significa fidelidade, bondade. Ela é muito interessante porque não dá para separar ela de um amor, e tem como uma conotação esse amor que é leal, que ele perdura, que ele permanece, que ele persevera. E eu quero falar um pouco a respeito então com você, a respeito do recede, a respeito dessa lealdade, que tem tudo a ver com aliança, tem tudo a ver com esse vídeo que você assistiu. Esse vídeo da Mari e de mim casando ali e fazendo votos e diante de Deus e de todo um grupo de testemunhas, nós olhando um para o outro e dizendo, olha, eu vou ser fiel, eu vou te amar, eu vou estar com você. E é interessante porque nessa história, e a gente vê que uma das maiores expressões de lealdade e fidelidade de um humano, de um ser humano para outro ser humano na Bíblia, está nessa história de Ruth e de Noemi, e é fantástico, isso tem que mexer muito com a gente. É interessante porque quando eu não sei você, mas quando eu gosto de assistir filme de guerra, eu gosto de assistir filme de aventura, e sempre nesses filmes, no momento de clímax, no momento de adrenalina, no momento, às vezes, onde a pessoa precisa ser resgatada, onde eles talvez chegaram num momento onde os personagens do filme vão morrer, um olha para o outro, um olha para o outro e diz o seguinte, eu estou com você até o fim, eu vou até o fim, eu não vou desistir agora, eu não vou fugir, eu vou até as últimas consequências com você. E é legal que quando a gente assiste esses filmes, ou a gente lê a respeito disso, uma das coisas que a gente pensa não é só apenas que, nossa, como isso é legal, como esse tipo de amizade, esse tipo de relacionamento é tão assim, espelha Deus, mas não só isso, mas é algo que a gente deseja, almeja, é algo que talvez a gente olhe e fale assim, nossa, como seria bom eu ter um amigo assim. Talvez, eu não sei, você tem um amigo assim, uma amiga assim? Você tem alguém que talvez olharia para você e nas últimas consequências, talvez se você tivesse em perigo, se você tivesse entre a vida e a morte, essa pessoa olharia para você e falaria assim, olha, eu não vou te abandonar agora, eu não vou correr e tentar salvar a minha vida, eu vou ficar aqui com você. Você tem uma pessoa assim, uma pessoa onde você pode confiar. É interessante, porque eu quero fazer uma outra pergunta aqui para você. Você é esse tipo de pessoa para alguém? Você é um amigo ou uma amiga que iria até as últimas consequências por aquele que você ama, por aquele que está do teu lado? Você é esse tipo de pessoa? É interessante isso. E eu quero falar um pouco a respeito disso, a respeito de como o recede, como a lealdade é um estilo de vida que Deus, Ele quer que eu e você tenha. É um estilo de vida que não apenas nós devemos olhar e vislumbrar, ou às vezes sonhar e dizer, nossa, isso é muito legal, mas nunca vai acontecer comigo. Mas na verdade, a gente precisa entender que esse é o estilo de vida que Deus quer que a gente tenha. Essas são as amizades, essa é a maneira que Deus quer que a gente se relacione com as pessoas. Porque foi essa forma que Deus se relacionou, se mostrou e se relacionou para nós também. E Ele continua fazendo isso, sendo leal e fiel. E eu quero então, junto com você, olhar para essa história. Um bom exemplo do recede para você. Sabe aquele momento, eu não sei se você já ouviu a história de Davi, do rei Davi. Mas o rei Davi, ele tinha um companheiro, um amigo que demonstrava esse recede, essa lealdade, essa fidelidade. Ambos, um para com o outro, demonstravam isso. E o nome dele era Jonatas. E é interessante porque Jonatas, ele era o filho do rei Saul e o rei Saul, ele queria matar Davi injustamente.
Simplesmente por ciúme, simplesmente porque ele sabia que Deus tinha abandonado ele e Deus escolheu Davi para reinar no lugar dele. Mas em nenhum momento Davi quis usurpar a autoridade, o lugar, a posição pela qual o rei Saul vivia e tinha. Mas o rei Saul queria matá-lo. Mas nessa história, quando a gente olha essa história, a gente vê Jonatas ao lado de Davi. E Jonatas, vendo a injustiça do pai, ele tendo um compromisso com Davi até a morte. Ele se colocou em risco de morrer por amor a Davi. E o legal é que após a morte de Jonatas, após a morte dele, o rei Davi, depois de muitos anos, ele lembra da aliança, daquilo que ele tinha com Jonatas. Ele já era rei na época, e ele diz o seguinte: olha, existe algum descendente de Jonatas, pelo qual eu posso cuidar, pelo qual eu posso honrar. Por quê? Porque ele tinha uma aliança com Jonatas. E a aliança que ele tinha com Jonatas ia além da morte, ia muito além. E a gente, se você quiser, depois vai lá e busca a história do rei Davi e do relacionamento dele com Jonatas, e você vai ver essa aliança, você vai ver o Hesed ali. E é isso que Deus ele quer na nossa vida, é dessa forma que ele quer que a gente viva. Então eu quero que você olhe comigo a continuação da história de Noemi, de Ruth, de Orfa aqui, nesse momento. E o que está acontecendo é o seguinte: então, Noemi, ela apela para elas, ela fala o seguinte, elas pararam na estrada, e Noemi olhou para Orfa e para Ruth e falou o seguinte: vocês precisam voltar, vocês não podem continuar comigo, vocês não devem continuar comigo. E nesse momento, no versículo 10 ali do capítulo 1 de Ruth, o que vai acontecer é que as duas, elas vão falar assim: não, voltaremos com você junto de seu povo. A declaração que elas fazem é a seguinte: não, nós não vamos, você quer que a gente volte, mas nós permaneceremos com você. Nós não a deixaremos, nós iremos até o seu povo, nós moraremos com você lá. Então o texto continua, e no versículo 11 vai dizer o seguinte: disse porém Noemi. Aqui Noemi, ela vai fazer um argumento, ela vai dar uma razão pela qual elas deveriam voltar, e ela vai dizer o seguinte, muito bem dito, ela vai falar assim: olha, disse porém Noemi, voltem minhas filhas, por que viriam comigo? Poderia eu ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem minhas filhas, vão, estou velha demais para ter outro marido, e mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Preste atenção, porque nesse momento Noemi, ela dá um argumento para Ruth e para Orfa, e ela diz o seguinte para as duas, fala o seguinte: olha, vocês precisam voltar, porque não tem nada que eu possa dar para vocês. Noemi olha para a sua vida e fala, olha para a sua vida e não enxerga nada que ela poderia oferecer para Orfa e para Ruth, suas noras amadas. Não tinha nada. Eu não consigo dar um futuro para vocês, é o que Noemi está dizendo. Eu não consigo dar um marido, eu não consigo prover alimento para vocês. O que ela está dizendo é o seguinte: se vocês vierem comigo, nós três vamos sofrer muito, porque eu não tenho como ter algo para prover para você, eu não tenho como prover alimento, eu não tenho como dar aqui um futuro, uma esperança de vida para vocês. E de repente, nesse argumento de Noemi, existem muitas incertezas, muitos medos que vão surgindo no coração, tanto de Orfa como de Ruth também. Porque ela está sendo sincera, ela não está dizendo, olha, volta simplesmente porque ela não quer. Eu creio que no coração de Noemi, ela não desejava ter esse relacionamento partido.
Tanto é que o texto vai mostrar por 2 vezes que elas choravam. Quando Noemi falava isso para elas e pedia para elas voltarem, elas choravam alto, muito alto. Por 2 vezes o texto vai falar isso. Isso mostra que elas não tinham relacionamento simplesmente como a maior parte das sogras e noras. Elas tinham um relacionamento profundo. Noemi de alguma forma aprendeu e conseguiu conquistar suas noras e elas eram filhas para ela. Então Noemi não queria que elas fossem, mas Noemi estava sendo sincera. Noemi estava olhando para a situação atual, estava olhando para aquilo que ela talvez encontraria em Belém, e ela está dizendo: eu não tenho nada. Se vocês vierem comigo, olha, saiba de uma coisa, vocês vão entrar num caminho de sofrimento, talvez exista para vocês algo melhor na sua terra e com o seu povo, e por isso que nos versículos anteriores, Noemi, ela diz o seguinte: volta para a casa da sua mãe. Por quê? Porque talvez lá você vai encontrar um marido novo, talvez lá você vai poder ter uma família, talvez lá você vai conseguir ter filhos, e tudo isso vai passar. Mas eu creio que ela fecha esse argumento com algo muito forte. Porque ela diz o seguinte, ela fala assim: olha, a mão do Senhor se voltou contra mim. Agora me fala uma coisa, você gostaria de andar do lado de alguém pelo qual diz o seguinte: olha, Deus está contra mim? Deus, ele está contra mim. Deus, ele está agindo contra mim. É como se ela soubesse na mente dela, no coração dela, que ela fez alguma coisa de errado e que agora Deus está contra ela, não está mais a favor dela. Quando a gente lê a história, a gente percebe que Noemi, aconteceu algo aqui. Que Noemi, ela estava tendo uma visão errada a respeito de Deus. Ela estava culpando Deus de todas as consequências dos seus erros, das suas atitudes. Tudo que acontecia de mal é culpa do Senhor, é culpa de Deus. É Deus que está causando isso na minha vida. Às vezes a gente faz isso no meio de sofrimento. E era isso que ela estava fazendo. Ela estava com o pensamento errado. Ela estava pensando que Deus estava contra ela e Deus estava a favor dela. Mas mesmo assim ela está declarando: a mão do Senhor, as mãos dele estão contra mim. E olha só, é melhor vocês não irem comigo. Então no meio disso, olha o que acontece. No versículo 14, a Bíblia vai falar para a gente o seguinte: depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra. Então Orfa, ela decidiu: olha, sogra, eu te amo, mas o que você falou é verdade. E eu vou embora, eu vou voltar para a casa da minha mãe. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Talvez lá eu tenha um futuro diferente. Talvez lá talvez tenha esperança para mim. Então ela volta, mas olha o que o texto fala: mas Ruth ficou com ela. E aqui, nesse momento, Noemi, ela mais uma vez, Orfa vai embora. Então Noemi olha para Ruth e fala o seguinte, mais uma vez ela fala: Ruth, você precisa voltar. Veja que Noemi, ela se importava com essas mulheres, ela se importava com as suas noras, então ela reforça isso, ela fala: olha, você está vendo você está vendo Orfa, vá junto com ela. Volte para o seu povo e para o seu Deus, não me acompanhe, não tem nada que eu possa dar para você, não tem nada, mas agora eu quero te mostrar o que Ruth fala. Se você quer saber, você quer entender como é que nós podemos viver um amor leal, uma lealdade, viver um estilo de vida de lealdade, um estilo de vida de recede, se você quer entender a maneira pela qual nós podemos viver isso na prática, eu quero que você olhe essa declaração de Ruth aqui. Essa declaração após a terceira, se eu não me engano, a terceira vez que Noemi está dizendo: volta. E olha o que Ruth vai falar para ela. Então no versículo 16 fala assim: Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores irei, onde ficares ficarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres morrerei e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa não a morte me separar de ti.
Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Eu quero que você, juntamente comigo, entenda e olhe essa situação que está acontecendo. Porque essa declaração de Ruth, e nós vamos ver por toda a história delas nesse livro de Ruth, você vai perceber que essa afirmação que ela fez, essa aliança, esse comprometimento de Ruth com sua sogra Noemi, é essa expressão de lealdade e fidelidade, é essa expressão pela qual eu estou dizendo que é o recede. É a lealdade, o amor leal, a fidelidade, a bondade, é um compromisso que vai além do que a normalidade, é algo extraordinário. E é assim que Deus quer que você e eu vivamos. Você que é da família IBAN, se você já participou dos próximos passos, você sabe de que uma das coisas que a gente fala, uma das coisas, a visão que eu entendo, a missão que eu entendo que a nossa igreja tem é a seguinte: é que tanto eu e você, uma vez que nós experimentamos o amor extravagante de Deus, e nós agora vivemos esse amor, agora nós também vamos demonstrar esse amor extravagante para aqueles que estão ao nosso redor, fazendo com que as pessoas conheçam a esse Deus pelo qual nos libertou, nos salvou, esse Deus pelo qual que é fiel, leal e foi além do que era possível para nós. Ele foi além para nos resgatar. E que de alguma forma, nós, uma vez que nós experimentamos esse amor extravagante, nós agora somos impulsionados por esse amor extravagante, para viver de maneira extravagante para a glória dele, para que outros o conheçam também. Então, se você quer entender como é isso na prática, eu vou te mostrar agora. Eu quero mostrar para vocês nessa história 6 características dessa lealdade, de como viver a lealdade na prática, como Ruth, ela mostrou lealdade. E a primeira é o seguinte, é que um relacionamento marcado pela lealdade é mais importante que coisas. Olha o que o versículo 14 fala o seguinte: depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. É interessante porque nesse momento, depois que elas ouviram tudo que a sogra estava falando, depois que elas ouviram que não tinha nada de bom em ir com a sogra, que elas não iam ganhar nada, que não tinha nenhuma esperança, que pelo contrário o caminho ia ser árduo, o caminho ia ser duro, talvez não tinha esperança de casamento para elas, de futuro, de ter filhos, talvez elas iam passar fome, elas iam ter muitas necessidades, talvez elas iam ter que ficar pedindo comida. E depois de ouvir todas essas coisas, de além do argumento de Noemi, de que a mão de Deus estava sobre a vida dela e contra ela, elas tinham que tomar uma decisão. E nesse momento, o que acontece? Orfa, ela fala o seguinte: olha, não existe nada que Noemi pode me dar, então eu vou voltar para minha terra. Não existe nada que eu consiga aqui nesse relacionamento com Noemi, então eu vou voltar. Mas olha que interessante, porque é em cima disso, em cima desse mesmo argumento, que Ruth toma a decisão dela. E a decisão de Ruth não é a respeito do que Noemi pode dar para ela, do que Noemi pode prover para ela. Por quê? Porque um relacionamento marcado com lealdade, ele não se importa com coisas. Ele não tem interesse. Ele não fica pensando no que eu vou conseguir nesse relacionamento. Ele não fica pensando, olha, o que essa pessoa pode dar para mim? Será que eu consigo conhecimento com ela? Será que eu vou conseguir mais influência com ela? Será que sabe aqueles relacionamentos de pessoas que chegam e quando elas vão falando com você, parece que elas querem algo por trás? Um relacionamento marcado por lealdade não tem isso. É um relacionamento onde não pensa no que pode ganhar, no que pode obter por causa da vida daquela pessoa. Você se compromete com ela, você está junto com ela, não pelo que ela pode dar, pelo contrário, mas pelo que você pode fazer por ela. E é nesse momento que a gente vê isso, é nesse momento que a gente vê Ruth expressando: olha, eu vou permanecer.
Enquanto Orfa tinha o desejo de talvez casar um dia, olha, Ruth, ela toma essa decisão pensando o seguinte: eu quero permanecer filha, talvez eu vou abrir mão de casamento, eu vou abrir mão de conforto, eu vou abrir mão da certeza, de uma melhor certeza de um futuro melhor, eu vou abrir mão disso, para a incerteza de um futuro que talvez dá muito medo, mas eu vou permanecer com ela, eu vou cuidar dela, ela precisa de alguém. É isso que a gente percebe, é isso que a gente olha a declaração de Ruth, a gente percebe aquilo que 1 Coríntios 13 vai falar a respeito do amor, que o amor ele tudo sofre, ele tudo crê, ele tudo espera, ele tudo suporta, o amor não acaba. E é interessante porque esse discurso de Paulo a respeito do amor, ele está entre 2 capítulos que vai falar sobre dons espirituais e está falando ali a respeito das lutas que aquela igreja lá em Corinto estava tendo em uma pessoa lidar com a outra por causa da diversidade de dons. E no meio de Paulo explicar a respeito dos dons, explicar a respeito da beleza dos dons e como agir nos dons, Paulo ele coloca isso, ele fala, olha o seguinte, vocês precisam entender uma coisa, que se vocês fizerem, agirem nos dons, viverem nos dons, nessa diversidade toda, sem que o amor esteja dominando vocês, o amor de Deus, esse amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, esse amor que não acaba, se vocês viverem isso sem o amor, de nada vale. De nada vale. E é isso que Ruth está demonstrando. Ela está demonstrando isso. Olha, o que ela tem por Ruth, pela sua sogra, é um amor leal. Esse amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Nesse momento, eu gostaria que você pensasse o seguinte: quais os relacionamentos que você tem? Quais os relacionamentos que você tem que talvez você tenha eles por causa de interesse? Talvez você se aproximou de pessoas e você buscou esses relacionamentos porque você conseguiria algo. Talvez você conseguiria que aquela pessoa, você talvez é um prestador de serviço, você se relacionou com alguém porque talvez ali você conseguiria um serviço. Talvez você chegou para aquela pessoa porque talvez de alguma forma ela poderia te dar conhecimento de algo que você não tem e que você precisa. Ou talvez você está num relacionamento onde você olha um relacionamento até mesmo com a tua esposa ou com o teu marido, onde você fica toda hora esperando algo em torno, algo em troca, como se você tivesse naquela aliança, naquele compromisso, porque olha, ela prometeu que vai me fazer feliz. Ele me prometeu que, olha, ele vai me prover, ele vai se cuidar, ele vai fazer tudo. E talvez você está nesse relacionamento só esperando todas essas coisas. E talvez você está nesse momento totalmente desprovida de todas essas coisas e está sofrendo. Mas olha só, um relacionamento de lealdade, com essa aliança de lealdade, esse compromisso com a pessoa, eu quero te dizer, olha, não tem a ver com coisas, não tem a ver com as coisas que essa pessoa pode prover e dar para você, mas tem a ver com o que você pode dar, o que você pode fazer, como é que você pode servir essa pessoa. Como é que você pode ser útil para que essa pessoa conheça mais a Jesus? Como é que você pode ser útil para que essa pessoa possa crescer melhor e ser uma pessoa melhor no dia de amanhã? Segunda característica de um relacionamento marcado pela lealdade é que esse relacionamento, essa pessoa, ela não desiste em meio às dificuldades. Então Noemi aconselhou, veja sua cunhada, está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela. Volte com ela, diante das lutas, diante das dores, diante dos sofrimentos, das incertezas, nós somos tentados a largar tudo. Quando as coisas apertam para nós, é naquele momento que a gente começa a pensar, será que Deus realmente quer que eu esteja aqui? Será que já não está na hora de eu voltar? Quantos pastores eu já ouvi que nas lutas que eles tiveram dentro da igreja, às vezes com liderança, às vezes com membros, ou seja lá o que for, as lutas
lutas que eles passaram dentro da igreja foram decisivas para eles saírem da igreja, pararem de pastorear, pararem de cuidar do povo. E alguns eu questionei e eu disse: olha, você tem certeza que é isso que Deus quer que você faça? Você tem certeza que é no meio da dificuldade que Deus quer que você saia? Eu entendo o seguinte: Deus não quer que você saia em meio da luta e no meio da dificuldade. Não, se você vai sair, eu creio que Deus ele vai te enviar para um outro lugar. Você não vai sair escondidinho, fugindo de algo, ou com medo de algo, ou porque sofreu algo, ou porque está com o coração machucado, não. Você que é um filho de Deus, você que é um cristão, você sai, por quê? Porque você entende que Deus está te enviando. Você sai porque você entende que Deus ele quer algo maior, Ele está mostrando. E sabe uma coisa? Você é enviado pela igreja, você não sai na tangente, você não sai secretamente. Os relacionamentos na igreja, os relacionamentos na nossa casa, são relacionamentos intensos. E por isso muitas vezes no meio da luta a gente quer abandonar tudo. No meio das dificuldades, quando surgem as dificuldades, a gente quer desistir. Mas uma pessoa que é marcada pela lealdade, uma pessoa que é marcada por ser leal, fiel, por ter um compromisso com alguém de lealdade, eu quero te dizer uma coisa: essa pessoa ela permanece em meio das lutas, ela não abandona o barco, ela não deixa o seu cônjuge para nadar sozinho. Se o cônjuge se endividou, não foi o cônjuge que está endividado, mas somos nós que estamos endividados. Essa é a postura de uma pessoa casada. Essa é uma postura de alguém que entendeu o que é lealdade. E é isso que Ruth está fazendo, e por isso Ruth ela vai dizer o seguinte: olha, não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Ruth ela deixa claro, não é para você insistir mais, Noemi, eu vou ficar com você. Talvez você pense que está sozinho agora, mas você não está. Eu estou com você, eu vou ficar, eu vou permanecer, e eu vou sofrer tudo que tem para sofrer com você, e eu vou me alegrar tudo que tem que se alegrar com você. Então pense agora nesse momento, porque talvez você está querendo abandonar, ou talvez nesses últimos dias você abandonou alguém, abandonou um relacionamento por causa das dificuldades, por causa das lutas, porque surgiu um problema. Às vezes você descobriu que seu cônjuge está te traindo, está em conversas no WhatsApp errada. Olha, eu vou te dizer uma coisa, se junta, vê se existe uma reconciliação. Vê se existe um arrependimento para mudança de vida, de caráter, e permaneça na luta. Se essa pessoa, sim, ela está ali, firme, eu quero mudar, eu estou fazendo algo de errado, eu quero mudar. Permaneça firme. Não fuja da luta, não abandone, não desista no meio das dores, no meio das lutas, no meio das dificuldades. O amor vai até as últimas consequências, essa lealdade, esse amor leal vai até as últimas consequências com a pessoa amada. Você está disposto a ir até a última consequência? Muitas pessoas já me perguntaram o seguinte: pastor, até onde eu vou com o meu discípulo, com a pessoa que eu discipulo, o meu discípulo, até onde eu vou com ele? Pastor, eu tenho cuidado, eu tenho mostrado, mas parece que não entra na cabeça, parece que essa pessoa não entendeu, parece que ainda não virou a chave na vida dela, e muitas pessoas começam a questionar e falar: Deus, pastor, até quando eu devo continuar indo? Até quando eu devo perseverar? Eu quero dizer, essa é a luta, não desista dessa pessoa. Você não sabe o que Deus pode fazer por meio da vida deste, uma vez que este for restaurado, transformado, uma vez que esse daí deixar aquele vício de pornografia, ou deixar aquelas coisas indecentes que fazia, uma vez que essa pessoa se torna aquilo que Deus quer que ela se torne. Não desiste. Se você é um líder, não desista desses que você está liderando. Talvez você nesse momento, na sua família, você está falando assim: olha, eu não vou mais orar pelo meu marido. Você quer saber? Eu já cansei, já orei, já fiz anos e anos orando pela conversão dele. Eu não vou orar mais não. Não desista. Que a lealdade, que o recede, a lealdade, ela esteja fincada no teu coração, no teu caráter.
Que nos seus relacionamentos você consiga perseverar em meio às dificuldades e não desistir. E olhar para frente e entender que o que Deus tem lá na frente é muito maior do que você está enxergando nesse momento. Terceiro, o relacionamento marcado pela lealdade está disposto a fazer novas caminhadas. Gente, tudo que é novo incomoda a gente, não incomoda? Quando a gente tem que mudar para uma cidade nova, ou ir para um trabalho novo, ou começar algo novo, sempre incomoda. Por quê? Porque a gente vai ter que sair da zona de conforto. Nesse momento, a nossa família, a nossa igreja está mudando para um espaço novo. Muitos ainda não conhecem esse espaço, e eu sei que ao vir para esse espaço vai exigir muitas adaptações, vai exigir muitas mudanças, vai exigir com que a gente aprenda a fazer coisas que a gente não conseguia fazer antes. No meio dessa pandemia, a gente saiu do normal, daquilo que era ordinário para nós, para ter que fazer coisas diferentes. A gente precisou aprender a fazer produção de vídeo, a gente tá aprendendo a fazer todas essas coisas. A gente precisou aprender a fazer filmagem, gravação de áudio, e todas essas coisas a gente precisou aprender. A gente teve que sair da nossa rotina, a gente teve que sair da zona de conforto para que você pudesse receber o culto aí na sua casa. O novo incomoda, o novo é um território desconhecido para nós, e por isso incomoda. Mas o relacionamento marcado pela lealdade, essa pessoa está disposta a viver o novo. Ela está disposta a não permanecer sempre na zona de conforto. Ela está disposta a dar passos para lugares novos. E talvez ter que aprender coisas novas. E talvez ter que fazer coisas novas. Talvez na sua rotina, na sua vida, na sua casa. Talvez na situação que você está vivendo hoje por causa da pandemia. Não está tendo sustento dentro de casa. E talvez é nesse momento que você está tendo que falar assim: a gente tem que fazer algo novo. E talvez o seu marido, a sua esposa está dizendo o seguinte: vamos fazer isso, e talvez você está naquela: não, mas eu não consigo, não, mas eu não posso, não vai dar certo. Eu quero te dizer, olha, lembra disso, uma pessoa, um relacionamento marcado com lealdade, é uma pessoa que está disposta a fazer novas caminhadas, a ir além, a não permanecer no mesmo lugar, mas ir para outros lugares, aprender coisas novas. Para quê? Para que aquele relacionamento, para que aquela família, para que aquilo que está acontecendo venha crescer e desenvolver e venha dar ainda mais glória a Deus. E é por isso que Ruth, ela faz o seguinte compromisso com Noemi. Ela fala assim: onde fores, irei, e onde ficares, ficarei. Eu quero que você lembre aqui, porque Ruth, ela está deixando a terra dela. Ela está deixando os pais, ela está deixando a terra, ela está deixando o povo, a cultura, ela está deixando a religião dela, ela está deixando tudo sem garantias do amanhã. Ela não sabe o que vai acontecer amanhã. Mas o que ela está disposta a fazer é o seguinte: ela fala isso para Noemi: Noemi, minha sogra amada, olha, onde você for, eu vou também. E onde for que você dormir, onde for que você tiver um lar, onde for que você ficar, ali eu também vou ficar. Esse é o compromisso, isso é um caráter de lealdade, e é isso que a gente tem que viver em todos os nossos relacionamentos. E às vezes a gente pensa que isso é exclusivo para alguns relacionamentos, mas Deus quer que você viva isso em todos os seus relacionamentos. Essa mesma intensidade, é claro que no casamento ela vai ter uma intensidade ainda maior. Mas quando eu olho para os relacionamentos, especialmente entre irmãos, irmãos na igreja, eu vejo que são relacionamentos muito parecidos com o casamento. É claro que não no âmbito sexual, mas tem muito a ver com essa aliança. Nós temos uma aliança. Uma aliança que foi feita pelo sangue de Jesus. Nós temos uma família, nós temos que cuidar. É difícil viver entre irmãos, é difícil. Porque tudo é muito intenso, e a gente vai aprendendo, e a gente vai vendo e conhecendo as coisas que talvez não agradem a gente tanto no nosso irmão ou na nossa irmã. Igual no casamento.
Muitas pessoas sofrem isso no início de um casamento, que quando casa e vai morar os dois debaixo do mesmo teto, na mesma casa, começa a enxergar uma outra pessoa e começa a questionar, fala, poxa, não foi essa pessoa que eu casei. Não era assim, minha namorada não era assim, meu namorado não era assim. Porque a gente começa a enxergar coisas mais profundas. E às vezes a gente olha essas coisas profundas e a gente já está disposto a... Cara, isso daqui não tem a ver comigo não. Não foi para isso que eu assinei o documento lá no cartório, para casar. Mas na verdade a gente começa a olhar essas coisas que talvez não são tão boas, que a gente não gosta tanto. Às vezes tem questões que são personalidade, mas tem coisas muitas vezes que a gente vai ver que são pecados. E você sabe o que a gente quer fazer? A gente quer correr muitas vezes. Mas Deus, Ele quer usar a sua vida e a minha vida para quando a gente enxerga isso, para mudar aquilo. Para ajudar com que o nosso irmão, a nossa irmã, o nosso cônjuge venha a crescer, venha a vencer aquelas lutas. E venha a ser mais parecido com Jesus Cristo. E Noemi, então, ela está disposta a fazer coisas novas, ela está disposta a deixar o velho, a deixar o passado, a deixar tudo aquilo que tinha a ver com ela, para viver algo novo. E muitas vezes nossos relacionamentos vão exigir isso, vão exigir novas caminhadas. E talvez você está num momento desse. Às vezes você está num momento onde você precisa ajudar alguém com algo novo. E você vai ter que aprender, você vai ter que se dedicar, você vai ter que dar do seu tempo, dê do seu tempo. Porque isso tem a ver com ser leal, cuidar bem daqueles que estão ao nosso redor. Quarto lugar, o relacionamento marcado pela lealdade está disposto a assumir novos compromissos. E olha o que Ruth fala: o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. É interessante porque o estilo de vida de lealdade exige um comprometimento extraordinário. Em outras palavras, exige de nós um comportamento que vai além do comum. Orfa, ela fez aquilo que era comum, aquilo que era esperado, aquilo que era o ordinário. Na história, quando a gente lê e Noemi começa a falar tudo o que está acontecendo, como ela não vai poder prover nada, como não tem esperança de futuro com ela, o normal, o comum, o esperado era que eu vou embora. Realmente elas tinham que ir embora. Mas Ruth, ela faz aquilo que não era esperado. Ruth, ela faz o inesperado e o extraordinário. Ela vai além. Ela fala o seguinte: olha, o que todo mundo vai nessa direção, mas eu vou naquela direção. Olha, todo mundo nesse momento quer parar, mas eu vou continuar. Todo mundo nesse momento quer desistir da sua vida, mas eu não vou desistir. Um relacionamento marcado por lealdade, ele está disposto a assumir novos compromissos, ele está disposto a viver o extraordinário, e Deus te chama para viver de maneira extraordinária. Deus, ele não quer que você viva como todo mundo vive, fazendo o que todo mundo faz. Deus, ele quer que você olhe para as pessoas e vá além. Ele quer que você olhe para as necessidades daqueles que estão ao seu redor, e hoje tem muitas pessoas com necessidade. Ele quer que você olhe e vá além. Quantas vezes eu já falei isso? Não é a igreja como um todo, como uma organização, que tem que solucionar todos os problemas de fome da sociedade. Sabe por quê? Começa com você e comigo, individualmente. Se você não é uma pessoa generosa, se você não é uma pessoa que olha para o outro e vai além, e vive o extraordinário, você não adianta esperar que a igreja, que uma organização tem que assumir tudo isso, porque isso é para nós como pessoas. Precisa começar com a gente, porque se eu for generoso, a igreja vai começar a ser generosa. Sabe por quê? Porque eu começo a soltar fagulhas de generosidade, aquela chama vai acendendo nas pessoas ao meu redor. Então olha para a pessoa que está ao seu redor, olha para as necessidades. Às vezes alguém está precisando de comida, às vezes alguém está precisando de um auxílio, às vezes alguém está precisando que você vá e compre um remédio, faça uma compra, ou que você leve no hospital, não sei, mas faça, não faça aquilo que todo mundo está fazendo, vá além.
Viva o extraordinário, assuma novos compromissos, não tenha medo. Uma das coisas que eu tenho ensinado bastante para as pessoas que estão ao meu redor. Às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim: pastor, comprei isso, pastor, comprei aquilo outro, olha que da hora, olha isso daqui. E uma das coisas que eu tenho questionado eles é o seguinte: tá, você está comprando todas essas coisas para você, mas o quanto que você tem investido em vidas, o quanto você tem se comprometido com pessoas. E às vezes as pessoas, elas chegam para mim, normalmente chegam para mim e falam assim: não, pastor, eu oferto aqui e ali, mas não é compromisso. Num certo momento, num certo mês do ano, quando está me sobrando bastante, eu vou lá, tiro aquilo que sobra e eu dou uma oferta para uma família. Isso não é compromisso. Compromisso é você falar assim: todo mês eu vou ajudar essa família missionária, todo mês eu vou ajudar aquela família que está passando necessidade, todo mês eu vou me comprometer com aquela viúva que não tem como trabalhar, aquela idosa que não tem como trabalhar. Você quer saber? Todo mês eu vou pagar a conta de energia dela. Isso daí é compromisso, uma vida de lealdade, um relacionamento marcado por lealdade, é uma pessoa que assume compromissos. E o que a gente mais tem dificuldade hoje na nossa sociedade, na nossa geração, é que pessoas não querem assumir compromissos. Por isso que muitas pessoas nem vão mais à igreja, e igreja para eles não tem importância. Por quê? Porque estar na igreja significa que você tem que assumir compromisso. E não, pastor, eu assisto culto online, viu? Eu assisto culto online, porque o online é melhor. Hoje a gente precisa assistir online, mas o culto online faz com que você não tenha compromisso. E Deus quer que você seja uma pessoa comprometida com aquele que está do teu lado. Então se comprometa, viva além, viva o extraordinário e não o comum, e não aquilo que todo mundo faz. Porque dessa forma você vai viver e vai manifestar esse amor extravagante de Deus. Eu oro para que você seja impulsionado por esse amor, essa lealdade que está em Deus, que te motive a viver assim também. É interessante porque em cima desse compromisso, a pessoa que assume um compromisso aqui na nossa igreja, eu quero lembrar você disso. Você que é da família IBAN, eu quero lembrar o que significa, rapidamente, o que significa você ser um membro da IBAN. Você ser um membro, você ser parte dessa família. Toda vez que eu chego e falo: bem-vindo família IBAN, olha, família IBAN. Toda vez que eu falo família IBAN, o que eu quero que você entenda é o seguinte: é esse compromisso aqui. É que quando você tomou uma decisão e creu em Jesus Cristo e foi batizado, o compromisso que você estava assumindo era o seguinte: que você oraria pela unidade do Espírito no vínculo da paz. Você não só oraria pela unidade na igreja, pela paz na igreja, por meio do Espírito Santo, como se esforçaria ao máximo para manter a paz. Esse é um. Outra coisa que você faria é que você caminharia junto em amor de irmão para outro irmão, com cada membro da igreja de Cristo Jesus. E eu não estou falando da igreja IBAN, mas eu estou falando de todo aquele que confessa Jesus como Senhor da sua vida e somente nele crê como Senhor e Salvador da sua vida. Que você vai caminhar junto em amor com essas pessoas, em um amor fraternal, um amor de família, um amor que vai além, esse amor de lealdade. Que você exerceria o cuidado em amor e que cuidaria fielmente em admoestação, exortação daqueles que necessitariam, dependendo da ocasião. Isso significa que você, o exercer o amor e o cuidado com a pessoa do seu lado, também tem a ver que quando ela está andando em pecado, quando ela está fazendo algo errado, em amor você vai cuidar dela, você vai exortar, você não vai deixá-la permanecer daquele jeito. Você sabe o que as pessoas fazem hoje, muitas vezes? Não estou falando que acontece isso na nossa igreja. Mas o que normalmente acontece é o seguinte: eu vi algo de errado com alguém, você sabe o que a pessoa faz? Ela pega e sai falando para os outros, em vez de ir lá cuidar do irmão, em vez de ir lá e falar: meu irmão, olha, isso daí está errado, vamos olhar para Cristo, vamos caminhar com Cristo, vamos se arrepender e viver com Ele. Então quando você se comprometeu, você estava falando, quando você se batizou aqui, se comprometeu com Cristo, você estava falando isso.
que eu vou cuidar, eu vou exortar se for necessário, que você não negligenciaria a oração pelos irmãos, que vocês estariam sempre orando uns pelos outros, sempre orando e pedindo a Deus por força, por graça, por misericórdia uns pelos outros. Que você se esforçaria em educar aqueles que estivessem sob os seus cuidados, não só na palavra, mas também com um exemplo de vida. Que você buscaria a salvação da sua família e amigos. Também você se comprometeu que você ficaria alegre com aqueles que estão alegres, e que você se esforçaria para carregar as cargas pesadas uns dos outros com carinho e compaixão. Você também se comprometeu que trabalharia conjuntamente com seus irmãos para alcançar o perdido, sustentar a obra do Senhor, também para cuidar daqueles que estão precisando de socorro, aos pobres e às viúvas, e proclamar o evangelho a todas as nações. E olha, esse foi o compromisso que você fez. Isso tem a ver com ser leal, ter um caráter de lealdade, viver em relacionamentos marcados pela lealdade, pelo recede. E é isso não só que nós queremos para a igreja, é isso que nós não só queremos que você viva dentro da igreja, você que é da família IBAN, mas Deus, Ele quer que os seus relacionamentos sejam todos marcados com isso. Isso não tem a ver em você ficar esperando que outros façam isso com você, porque o primeiro ponto é a gente não ficar esperando algo do outro. É a gente não ficar olhando para o outro, esperando o que ele pode me dar, o que ele pode me oferecer. Não, é o que eu posso oferecer. E eu posso oferecer um relacionamento leal. E é isso que Deus quer com você. Ah, mas não me amam. Não me amam. Não tem problema, porque eu vou amar. Essa deve ser a nossa postura, é ter compromisso. O relacionamento marcado pela lealdade é uma aliança que nunca pode ser quebrada. E olha o que Ruth fala para Noemi. Ela diz o seguinte: onde morreres, morrerei. O que ela está dizendo para Noemi, Ruth está dizendo para Noemi é o seguinte: o meu compromisso com você, Noemi, é até a morte. Mas é mais interessante do que isso. Porque o compromisso, a maneira, essa aliança pela qual ela está fazendo com Noemi, é uma aliança que vai além da morte, é uma aliança que nunca pode ser quebrada. Olha só, porque ela fala, onde morreres, morrerei, mas ela fala assim, e ali serei sepultado. O que Ruth está dizendo para Noemi é o seguinte: olha, Noemi, quando você morrer, eu vou permanecer aqui. Quando você morrer, eu não vou voltar para o meu povo, eu não vou voltar para o meu Deus. O compromisso e a aliança que eu estou fazendo com você hoje, ela vai até depois da sua morte. Onde você morrer, eu também vou morrer, e naquele mesmo lugar eu vou ser sepultado. O que ela está dizendo é o seguinte: olha, eu estou aqui com você, eu vou até o fim com você, e eu vou permanecer aqui. Eu jamais voltarei para o meu povo, eu jamais serei idólatra, eu jamais serei aqui tudo aquilo que eu fui no passado, porque o meu povo agora é o teu povo e o meu Deus é o teu Deus. E isso vai além da tua morte. Olha essa aliança, olha esse comprometimento. Um relacionamento marcado pelo amor, ele tem coragem de fazer juramentos solenes, e é isso que isso daqui para mim é a maneira de Ruth fechar a sua aliança, o seu compromisso com Noemi, com chave de ouro. E ela diz o seguinte: que o Senhor me castigue. Porque olha aqui, depois de fazer toda essa aliança, depois de falar todas essas palavras, ela coloca Deus no meio. E ela está colocando Yahvé, ela está colocando o Deus de Noemi, ela está falando do Senhor, Criador dos céus e da terra, do único Deus, ela está convocando Ele como testemunha perante elas. E ela está dizendo o seguinte: que o Senhor, que Yahvé, Ele me castigue com todo rigor, se outra coisa, não a morte, me separar de Ti. Se outra coisa não ser a morte, se eu não cumprir aquilo que eu falei. É uma aliança que é feita diante de Deus. Eu creio que Deus, Ele não nos chama para fazer aliança com pessoas simplesmente
com a nossa esposa ou com o nosso marido. Mas Deus nos chama a ter relacionamentos onde a gente faz alianças verdadeiras e alianças profundas. Sim, Deus ele quer que você tenha pessoas onde você se comprometa, onde você tem uma aliança de cuidar dela, de amar ela em meio às dificuldades, de dar direção, de ensinar, de repreender, de se esforçar para manter o vínculo da paz. Deus quer isso na sua vida. Isso tem a ver com lealdade. Isso tem a ver com ser leal. E é isso que Deus quer manifestar. Olha só, Deus quer que isso aconteça dentro do teu lar primeiro. Que essa aliança de lealdade seja feita não só diante de homens, mas principalmente diante de Deus. Que o compromisso que você tem com pessoas aconteça diante de Deus e você saiba disso, que você vai prestar conta das vidas que estão ao seu redor diante do Senhor. Então, eu quero te pedir o seguinte, que eu quero que você entenda o seguinte, que isso acontece primeiro no teu lar. Você sendo e aprendendo a ser leal e transbordando a lealdade dentro do seu lar. E depois isso vai do seu lar para a igreja. E da igreja a gente começa a alcançar o mundo. Com essa lealdade, com esse amor leal, com essa fidelidade. Eu poderia dizer que na verdade não começa dentro do lar, começa com o seu relacionamento com Deus. Depois no lar, e depois na igreja, e depois para fora da igreja. Deus ele quer fazer isso. Eu fico imaginando o como será quando todos nós olharmos para os nossos relacionamentos e vivemos com a lealdade, com o recede que Deus espera, com esse estilo de vida de lealdade que Deus espera que a gente viva. O que vai acontecer em Itabuna? O que vai acontecer com a nossa vizinhança? O que vai acontecer dentro do nosso lar se os nossos compromissos forem de realmente uma lealdade verdadeira, que espelha a lealdade de Deus para com o seu povo? O que vai acontecer em Itabuna? O que vai acontecer na Bahia? O que vai acontecer no Brasil? No mundo? Se pessoas comuns, essas mulheres eram pessoas comuns, e pessoas comuns começarem a espelhar nas suas vidas, nos seus relacionamentos, lealdade que vem do céu. O que vai acontecer? Olha, talvez você que é um cristão, ou talvez não só você que é cristão, mas você que está assistindo, talvez durante essa mensagem você percebeu que você precisa mudar algumas coisas nos seus relacionamentos. Talvez você percebeu que a sua vida não é marcada com lealdade. O seu caráter não é um caráter leal. Talvez você tenha percebido que o compromisso, que a aliança, que as atitudes que você tem de desistência nos relacionamentos, de não querer caminhar novas caminhadas, novas coisas, de não viver o extraordinário, mas simplesmente fazer o que todo mundo faz. Talvez tenha sido isso a marca da tua vida e hoje Deus está falando para você, você precisa mudar isso nos seus relacionamentos. Eu queria te encorajar que se Deus colocou alguém no seu coração, às vezes é um familiar e ele está junto com você, se for uma pessoa que está dentro da sua casa, eu quero que você peça perdão para essa pessoa. Eu quero que você fale com ela, converse, peça perdão, tenha um relacionamento restaurado. Diga, olha, eu não tenho sido leal, eu não tenho agido com lealdade, eu não tenho tido compromisso diário com você, eu não estou disposto a ir até o fim com você, e eu quero que isso mude na minha vida. Então peça perdão, se reconcilie. Talvez essa pessoa não esteja com você, e talvez você precisa ligar nesse momento de pandemia, não dá para sair de casa, não dá para ver um irmão, vai lá e liga, conversa, manda uma mensagem, mas fale, peça perdão, refirme a sua aliança com as pessoas que Deus colocou ao seu redor. Talvez você é um líder de grupo,
Talvez você precisa reafirmar sua aliança com aqueles que estão ao seu redor, ou talvez você tem um líder onde você não tem sido leal com ele. Eu quero te dizer, ou com ela, eu quero te dizer, olha, é hora de você ir lá e pedir perdão, é hora de você reafirmar sua aliança com essa pessoa, dizer, olha, me perdoa, eu não tenho tido um caráter leal. E eu quero viver uma lealdade bíblica, eu quero viver uma lealdade igual de Ruth e Noemi, igual a que Deus tem para com o seu povo, no cumprimento das suas promessas, na provisão do seu povo. Eu quero ser leal, fiel, eu quero ter um amor leal dentro de mim, eu quero ser impulsionado pelo amor de Deus, para que eu possa amar de maneira extravagante a sua vida. Talvez você está assistindo essa mensagem e você nunca experimentou esse amor leal, você nunca experimentou esse recede na sua vida. Eu quero te dizer, você só consegue viver o recede na sua vida quando você experimenta ele, vindo de Deus. Esse amor que vai além, esse amor que é sacrificial. Essa vida de renúncia, de compromisso e aliança que vai além do normal. Eu quero que você saiba que, olha, Deus, Pai, mandou seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer no seu lugar. Para pagar um alto preço pelos seus pecados. Porque Ele fez isso não só pelos seus, mas pelos meus também. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores. Todos nós estamos longe de Deus por causa dos nossos pecados. Então, para trazer você de volta e eu de volta, próximos, para que a Bíblia fala para que Deus adotasse a gente como filhos, a sua família, foi necessário que o preço do pecado fosse pago, e o preço do pecado foi Jesus Cristo, o único Filho de Deus, morrendo numa cruz, por mim e por você. Mas não acabou aí. A Bíblia fala que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos no terceiro dia para dar vida para nós. E do mesmo jeito que Ele tem o poder sobre a morte, Ele também tem o poder para dar para você vida e vida eterna e vida abundante. Então talvez você nunca experimentou o recede de verdade. Eu quero dizer que o recede começa em Deus. Então você precisa viver com Ele. E Ele te chama para viver com Ele. E talvez nessa mensagem você foi tocado. Talvez nessa mensagem você percebeu que a questão de recede, de lealdade, fidelidade, você não está falhando apenas com as pessoas ao seu redor, mas você está falhando com Deus. Você não está vivendo uma lealdade com Deus, uma fidelidade com Deus, um amor leal com Ele. Talvez você é um cristão, mas você faz tempo que você não está na igreja. Faz tempo que você se desvinculou dos cristãos por alguma dor que você sentiu, por alguma luta que você sentiu, passou. Olha, Deus hoje Ele tá falando com você para que você volte a ter um relacionamento com Ele, um relacionamento baseado na lealdade, marcado pela lealdade, pelo recede. Ele está chamando você para isso. E se você foi tocado por Ele nesse momento, se você compreendeu essa mensagem e deseja crer e confessar Jesus como Senhor da sua vida, eu gostaria que você repetisse essa oração comigo. Pai, muito obrigado pela sua palavra que produz vida e que faz com que a minha fé cresça. Hoje eu quero reconhecer que sou pecador e tenho vivido longe do Senhor. Tenho vivido buscando meus desejos, a minha vontade. E tenho vivido com as costas viradas para Ti. Meu relacionamento com o Senhor não tem sido marcado por lealdade, nem fidelidade da minha parte. Mas eu gostaria de hoje então te pedir perdão por todos os meus pecados e confessar que Jesus é o único Senhor da minha vida e que somente nele eu tenho segurança de vida eterna.
que somente Ele pode tirar toda a culpa do pecado da minha vida. Então eu peço ao Senhor, escreva o meu nome no livro da vida, me faça filho do Senhor hoje. Eu quero ser adotado na sua família, enche-me com o teu Espírito até transbordar e me ensina a viver para o Senhor e junto com o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Eu quero orar por você também, que tem relacionamentos talvez que você está precisando viver com lealdade. Eu quero orar para que Deus te dê força e coragem para enfrentar essas dificuldades, enfrentar isso e mudar a maneira pela qual você se relaciona com pessoas, para que seja de maneira leal e fiel. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor cada pessoa, cada vida, cada um que está assistindo esse culto. Pai, o Senhor conhece cada relacionamento quebrado, o Senhor conhece, ó Deus, como cada um tem se relacionado com a sociedade, com os seus irmãos, com a sua família. Pai, eu oro em nome de Jesus, se esses relacionamentos não têm sido marcados com lealdade, eu oro que em nome de Jesus o Senhor venha mudar isso. Que hoje haja arrependimento, ó Deus, e que hoje haja uma mudança de entendimento, que hoje haja, ó Deus, uma conversão de atitude, ó Deus, para aqueles que estavam andando no caminho errado, comecem a andar num caminho que o Senhor espera que a gente ande, em relacionamentos verdadeiramente fundamentados em lealdade. Que a nossa igreja, ó Deus, seja marcada pela lealdade uns aos outros. Em nome de Jesus, ó Deus, então eu oro, ó Deus, que haja perdão e que toda mágoa, ó Deus, caia por terra em nome de Jesus. E que o teu amor extravagante venha inundar os nossos relacionamentos. O teu amor leal, a sua fidelidade venha inundar a maneira de nós vivermos, ó Deus, e nos ensinar a viver da mesma forma que o Senhor é fiel e leal, que a gente possa viver assim também. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Que bom que você ficou até aqui. Eu fico muito feliz. Se você se sentiu tocado por essa mensagem, tem um link aí embaixo. Você pode clicar no link. Nós queremos conhecer, conversar com você, bater um papo. Lembrando que se você esqueceu de se inscrever no canal lá no início, essa é a sua oportunidade. Já se inscreve no canal, nos siga também lá no Instagram, curte, manda para outras pessoas, tá certo? Eu também quero agradecer a você que tem ofertado. Se você por algum motivo não conseguiu ofertar ainda, o número da nossa conta vai estar passando aí no vídeo. Que Deus abençoe vocês de maneira poderosa e até a próxima.